E passa a palavra ao Arnaldo. Eu vou ser breve, até porque estamos neste dia, não é? E nesta hora, e também porque a Maria já disse alguma coisa de essencial que eu podia também dizer. Mas lembrarei apenas que preferia até ler poemas, também eu, da Eduarda, a falar sobre eles, que eles lidos têm todo o vigor que a crítica não lhe pode dar. Em todo o caso, direi 2, 3 coisas singelas, porque também não é o lugar do ensaio filosófico, não é? Para o ano que vem, a Eduarda fará 95 anos. Não se deve falar na idade das senhoras em certo tempo. Mas na velhice pode, até para se dizer que está bem conservada. Não é? À vontade. E 95 anos e 50 anos de poesia publicada. Ela, na verdade, apareceu em conjunto com a Wanda Ramos e com o João Camilo num livrinho publicado aqui, chamado A Jovem Poesia Portuguesa. E ela já não era jovem, mas ela estreia tarde, como o António Gedeão, ou como outros escritores grandes, como Cervantes, por exemplo. Mas chegou tarde, mas chegou a tempo. Chegou a tempo e armazenou coisas que a poesia das últimas décadas traduz, porque há recuperações de coisas da infância nitidamente, há diálogos com a criança, ela própria, ou com a família, irmãos e mães, etc. Bom, e, portanto, chegou o tempo e talvez não tenha chegado com muito êxito a crítica, quase não falou dela. Eu empenhei-me desde sempre em projetá-la como uma poetisa de grande qualidade. E quando ela estava até aqui no Porto, uma poetisa digna de enfileirar ao lado das poetisas que aqui nasceram ou viveram, desde a Leonor de Almeida, não, Marquesa de Borna, a outra, foi casada com o Egito Gonçalves, a Sofia Anderson, a Ana Atterley, ou outros mais jovens, a Inês Lourenço, a Helga Moreira, a Isabel de Sá, a Rosa Alice e agora a Andréia Faria. Há outras poetisas, mas estas são as que eu distingo. E, portanto, distingo também para dizer que nenhuma delas se parece com a Eduarda, ou que a Eduarda é uma voz extremamente singular na poesia portuguesa, e não só de mulheres, e não só de gente de poetas do Porto. Como se vê agora nesta antologia, que em boa hora a Maria Roldão resolveu editar com o gosto que tem também de poetisa e de divulgadora da poesia, que aqui juntou, portanto, vários dos livros. Ela não diz porque é que excluiu os primeiros, mas eu não me espanta isso, porque o que está aqui é o que importa e é muito bom o que está aqui. A seleção é extraordinária e é extraordinária também numa antologia a extensão que cada livro tem aqui, ou o número de poemas de cada livro dos publicados a partir desta ocasião, publicado em 87, já não em 79 ou nos anos 80, os anos 80 que foram fecundos para que a Eduarda estreia-se em 79, mas depois em 83 tem assim uma espécie de não digo de explosão mágica, né? Explosão mágica. É o boom, De escrever a filha descobriu-se em tempo e em boa hora. E, portanto, esta antologia é extensa e dá a Eduardo uma imagem de uma poetisa fortíssima. Fortíssima. Imagem muito forte. Poemas de grande qualidade, de grande densidade. E poemas que quase são todos antológicos, eu diria. Quase todos antológicos. E, portanto, aqui também, aliás, a qualidade da antóloga também se junta ao cuidado gráfico, ao grafismo e à boa leitura que o livro tem, apesar das 230 páginas, não cansa a leitura, e, portanto, creio que foi uma boa ideia esta da Maria Roldão de editar a Eduarda e de a pôr agora àqueles que
não davam conta dos seus livros fininhos, quase todos fininhos, não é? Alguns deles até são plaquetes, por exemplo, aquele que até que fui eu que dei o título, como é que é? Refúgio em vez da Câmara Mortuária. Refúgio em vez da Câmara Mortuária. Não é? E, portanto, também o livro que ela editou com a Helga, também são fininhos. Traveling. São fininhos e, portanto, pouca gente daria talvez conta deles, mas agora não há razão para que nas lombadas das estantes, das poucas livrarias que há, e cada vez menos, mais povoadas de best-sellers de lixo, agora possam ler com esses leitores, chegar a uma poetisa que não tem tido o benefício da crítica, só ultimamente é que um ou outro crítico deu conta dela, e um ou outro escreveu até coisas interessantes, mas muito pouco. Bom, a imagem fortíssima a vários títulos, porque não é só por um lado, é por muitos lados que esta poetisa se afirma com grande identidade e com grande força. Desde logo eu diria que a poesia da Eduarda é feita de poemas breves, raras vezes ultrapassam 2 páginas, de poemas breves e de versos quase sempre breves, embora às vezes oscila a medida dentro do mesmo poema, não é? Mas são versos livres que eu diria às vezes até libertinos, mais que livres. Libertinos, porque há uma libertinagem verbal que é conduzida pelo ritmo e não é conduzida por regra nenhuma, nem de rima, nem de métrica, nem de melodia antiga da lírica portuguesa, mesmo que ela fale nas cantigas de Carlos em Baldizer, não é essas que estão aqui, embora haja alguns poemas que são de maldizer, mas a maldizer também não muito direto como acontecia nas cantigas da Cedita. Mas ela escreveu num verso a poesia, não escrevo o que quero, mas o que a escrita me permite. Isto é muito interessante, porque não escrevo o que quero, mas o que a escrita me permite. Que às vezes é o ato de escrever que faz o poema. É como um pintor que não sabe o que vai pintar e de repente começa a trabalhar com o pincel ou com algum instrumento e a coisa vai surgindo, vai-se fazendo. Isso é logo um sinal muito positivo. É o sinal daquilo que o O'Neill dizia: a regra é não haver regra. Não parte com um esquema qualquer, apesar do primeiro livro dela se chamar Esquemas, e é um livro nada esquemático, porque é um livro de uma fase de grande leitura lacaniana. Sim. Lacaniana, não é? Lacaniana. E, portanto, como o Lacan é muito difícil de digerir e até de ouvir. Eu fui ouvi-lo uma vez em Paris e apeteceu-me ir-me embora. Aquilo até parecia uma brincadeira com os alunos ávidos, boquiabertos, não é? Porque era o que ele pretendia também, que era um teatreiro, não é? Concordas? Não é? Bom, e portanto, mas esta é uma poesia que não tem falência hepática, como ela diz no outro verso. A poesia não passa de falência hepática. Não. Aqui não há falhas, curiosamente. Há um pulsar vivo, há um ritmo intenso e há, sobretudo, um pensamento também denso e nunca banal, nunca de lugar comum. Mas a singularidade desta poesia vem por outros lados. Vem, por exemplo, de um metaforismo insólito. Um metaforismo muito estranho. Ela ironiza a metáfora, fala em metáforas pirosas. As delas são o contrário das metáforas pirosas. As metáforas banais, o belo dia, a longa noite, ou não sei o quê. Bom, quase nunca encontramos esse tipo de adjetivação ou um tipo de metáforas consumidas e, bem pelo contrário, surpreendemos às vezes com coisas espantosas de um grande criador, de uma pessoa que sabe o que é a literatura viva e o que é ser original. Por exemplo, ela fala numa rua modesta, séria, prostituta. Rua modesta, séria, prostituta. Aqui aparece um termo insólito, uma rua prostituta,
que aliás é uma forma de uma alusão que seria mais possível, rua de prostitutas, mas junta-lhe a palavra séria, associa as duas coisas que parecem inconciliáveis. Mas, por exemplo, fala de velhos, ou de um velho, e os velhos aparecem como cadeiras sem pernas a que falta assento. Que é a definição do nada. O nada é uma faca sem lâmina a que falta o cabo. Não é? E, portanto, a que falta assento. Certo? Ou então, ela fala, noutros versos, num folclore de Zé Povinho e Cravo, em que os poetas são sardinheiras sem classe para um banal cunilíngua. Isto nunca se leu em nenhum lugar uma coisa como esta. Para até no masculino cunilíngua, que é feminino, não é? Mas está subentendido o ato cunilíngua, não é? Mas vê-se até aqui também um tipo de metáforas sexuais ou ligadas ao corpo que são muito da Eduarda e que são muito vivas e muito contra aquilo que podemos chamar a boa moral da poesia portuguesa. Da poesia portuguesa também tem uma boa moral, não é? Às vezes até patriótica, às vezes sentimental, amorosa, etc. Mas aqui a poesia da Eduarda não é propriamente uma poesia de bons sentimentos. Ela, num caso, até fala do gosto do mal, não é? Do gosto do mal. Mas é um mal por bem, é evidente. Depois, ela faz associações de palavras, como já vimos, que totalmente surpreendentes. O leitor, a cada hora, até tem que voltar atrás para perceber alguma coisa da relação entre o que é dito e o que estava a ser dito. E também ela pratica uma coisa da literatura muito moderna, talvez até já pós-modernista, né? Que é aquilo que eu chamaria o estilhaçamento de textos. Ela tem um livro, o primeiro conjunto de poemas dela é Estilhaços, mas ela pratica muito aquilo que chamaríamos a fragmentação do texto. Ela salta constantemente de um plano para o outro, de um nível para o outro, salta do exterior para o interior e esses saltos quebram toda a discursividade. Ela aparentemente usa uma sintaxe às vezes tradicional, às vezes nada tradicional, que é outra novidade dela. Ela, por exemplo, usa muito síncopes que não encontramos em mais ninguém na poesia. Por exemplo, e ponto final. Ou que. Ela disse ponto final. E continua. E o que disse que, ponto final. E continua. E, portanto, ou peço que, ponto final. Ou ponto. Eu, ponto. Vigio. Assim, e, portanto, há aqui estas novidades que são cortes rítmicos também, que obrigam o leitor a parar, porque os pontos finais até obrigam a parar, esses cortes obrigam a parar, mas trata-se também de uma expressividade nova e de tirar, de repor a força nas palavras, mesmo que sejam copulativas, o i, ou que sejam conjunções, o que. Bom, mas também a poesia dela é extremamente marcada pela presença da oralidade. Vários poemas dela são diálogos. Diálogos entre personagens, entre pessoas, ou diálogos do enunciador, que é a poetisa, e uma criança, ou um autor, um escritor. Que é frequente esse dialogismo, tipo, Leviatã, amigo meu, diz-me. Mas ela está a escrever, estava a narrar, e de repente, Leviatã, amigo meu, diz-me. Como se, portanto, o Leviatã estivesse presente. Mas às vezes é Simone Weil, às vezes é o Kafka, às vezes é outro qualquer, e às vezes é uma criança. Ou os amigos. Ou os amigos. E, portanto, há um dialogismo que... O dialogismo vai um pouco contra o academismo, porque o dialogismo pressupõe a oralidade. E a oralidade é o que é vivo. Não é o que está já escrito ou gravado. É o que, portanto, traduz em direto, em discurso direto, as realidades circunstanciais. Mas, por exemplo, ela também consome provérbios, ou frases feitas, chover no molhado, por exemplo.
está constantemente a fazer alusões ou citações que são introduções do discurso de outro ou de outrem no discurso dela, e que são sempre muito vivas, porque na realidade é como se fossem qualificações de coisas que ela fala autorizadas, não é? E portanto às vezes as citações são explícitas, até entre aspas. Ela gosta muito das aspas, que é também uma característica da poesia dela, a que a Maria Roldão aludiu, e eu não aludi ao prefácio da antologia dela, que é breve, 2 páginas, mas que é denso e luminoso, não é? E portanto, mas ela também se vale muito, é uma poesia cheia de antropónimos de escritores, de pintores, de filósofos, de pensadores, Kafka, Bacon, Weil, Steiner, George Steiner, etc. Mas também às vezes do filho, Joaquim Pinto aparece, mas às vezes de amigos, às vezes não são amigos, mas Raul Solnado, por exemplo, mas Isabel de Sá, por exemplo, amigo, ou Arnaldo Saraiva, também aparece lá num canto qualquer. Eu não sei porquê, mas... Porque neste país há mais que gênios. Há mais. E tu e eu, que pensamos aos mais. Tu vês gênio. Mas eu escrevi uma coisa que diz assim: quantos génios haverá hoje em Portugal? Todos sabemos, legiões. Olá. Só no JL. Tudo. Cada 15 dias, 15 poetas ou obras geniais. Exatamente. E diz assim: Portugal precisa cada vez mais de importar pessoas normais. Exato. E pessoas com parafusos a menos. Bom, e portanto, há esse diálogo cultural e diálogo vivo, porque as pessoas estão ausentes porque se trata de texto, mas elas são como convocadas, são chamadas à cena do poema. À cena do poema. Depois, ainda a singularidade da construção poética de Eduarda reside nisto. Ela parte quase sempre de pequenos acontecimentos, de pequenos factos, de pequenas referências, do cotidiano comum, ou de pessoas comuns ou incomuns, para reflexões que, digamos, não ultrapassam muitas circunstâncias. São reflexões sobre o género humano ou sobre os comportamentos sociais, etc. E, portanto, ela nunca esquece aquilo que chamaríamos a vida real e até a vida comum, a vida cotidiana e a vida dos pequenos personagens, não das elites burguesas, etc., que ela ironiza por mais de uma vez. E também esses acontecimentos obrigam-na, repercutem na reflexão dela, porque a poesia dela é uma poesia reflexiva. É uma poesia eminentemente reflexiva. Podia dar, se tivéssemos tempo, daria muitos exemplos, mas há até um verso que diz: a poesia pensa. A poetisa pensa. A poesia pensa. O poeta é um pensador, não é? Não é só fingidor. É também, ou deve ser um pensador, não é? E, portanto, eu já dizia há pouco que ela transita frequentemente do exterior para o interior, e aí também vemos que o mundo de fora entra na cabeça dela e, portanto, aí entra em evolução, porque são sempre reflexões também, às vezes irónicas, mas quase sempre certeiras, sobre o destino, sobre a humanidade, sobre as almas e as vidas interiores. Nesta poesia há um privilégio claro a situações limites. Ou então aquilo que há personagens que são borderline. Ou então há sempre lugar para aquilo que chamaríamos de sentimentos fortes. Sentimentos fortes. E para emoções turvas. Emoções turvas é a designação dela, né? Emoções turvas. Ou então para paixões avassaladoras, também a definição dela. Aparece muito na poesia dela alusões a homicídios, a suicídios, a crimes, a roubos, a várias coisas assim que perturbam a vida familiar ou a vida social. Mas o que parece
e constantemente também, é a força dos sentimentos, sejam eles quais forem. Dor, ódio, culpa, prazer, medo, inveja. Certo? A poesia dela é sobre esse aspecto, que não é uma poesia que poderíamos chamar sentimental no sentido comum, como quando se fala da poesia lírica, né? Não é uma poesia sentimental, mas é uma poesia dos sentimentos, e dos sentimentos fortes ou bem marcados e que perduram na mente das pessoas, porque também obrigam a trabalhar a mente das pessoas. Mas essa poesia também é marcada por uma visão do mundo muito crua ou cruel. As palavras, ela usa a palavra crueldade por mais uma vez, não é? Ela parece implacável nos juízos que faz sobre as realidades políticas, sociais, familiares, etc. Parece implacável. Não há lugar nesta poesia para a hipocrisia. Não há lugar para a impostura, que ela ataca constantemente. Não é? E, portanto, às vezes, ela pode ser mais delicada em situações que pedem delicadeza. Por exemplo, se fala de crianças, ou da relação mãe-filho, mas às vezes pode ser cínica até. Particularmente até nos últimos poemas, dos poemas clínicos, etc., há um cinismo que também é muito sadio, porque é uma defesa do poeta contra também, por um lado, contra a poesia panfletária, etc. Um modo dela se defender. Por outro lado é um índice de uma certa superioridade, porque os cínicos eram filósofos cínicos, não é? De superioridade ou de agudeza de pensamento, não é? Mas falando nisso, podia citar a propósito um verso que diz assim: tanto eu como o mundo podemos ter uma crueldade altiva e inesperada. Podemos ter uma crueldade altiva e inesperada. E, portanto, não há contemplações nela, ainda que os termos não sejam diretos como da poesia panfletária ou satírica comum. E também poderia dizer que esta poesia se caracteriza pelo privilégio que dá a certas figuras simbólicas, a certas figuras que são sempre modos de indicar a criação, a criatividade, ou o contrário disso, a decadência, a degradação. A figura principal é a criança, que aliás atravessa um ou outro poema, um ou outro livro, por exemplo, Branca Morte. Ou falando na criança, ou no filho. E a gente sabe também que poemas que o filho dela, o Joaquim Pinto, já lhe mereceu, acho que só cita uma vez o nome dele na poesia, mas eu vejo que ele está, sobretudo em momentos de fragilidade e de doença, porque ele passou e tem passado e não se livrou ainda completamente. Não é? Por outro lado, os velhos. Os velhos que, portanto, são limitados em todas as funções, na locomoção, mas não só, no amor também, ou no sexo, e ela não é hipócrita a ponto de esconder isso, fala no sexo murcho, etc. Mas também os velhos, os marginais. Ela tem uma atração enorme pelo mundo da marginalidade. Sejam putazinhas, sejam travestis, sejam miseráveis de vários tipos. E, portanto, essas figuras aparecem sempre com uma grande carga de solidariedade humana. Sem o dizer, mas a gente percebe que há ali uma espécie de companhia ou de apoio solidário à miséria e à pobreza, que é a do bairro em que ela viveu em Lisboa, muito do bairro, mas que afinal se espalha por todo lado, porque está em todo lado. O mundo da droga, ou o mundo dos doentes de AIDS ou de SIDA, ou dos cancerosos, ou dos
dos pandémicos, não é? Da última pandemia. Não é? Bom, apesar de tudo, é claro que depois disso também aparece a mulher. Mas a mulher é uma poesia feminina e não feminista. É uma poesia onde também a cada hora vemos que a mulher tem um lugar importante na vida social e na vida de cada um. Né? Sem, evidentemente, nenhum pregão tipo feminista, porque a mulher aqui é um ser humano como o homem será. E, portanto, não há aí nada a acrescentar ou a tirar. Mas também não há a tirar. E num dos últimos poemas dela, ela fala justamente digamos assim, no desprezo ou no abandono a que a mulher foi votada, não é? E no maltratamento. Vários poemas dela falam de cenas de violência doméstica, não é? Violência doméstica. Apesar disso, esta é uma poesia extremamente positiva no apelo àquilo que podemos chamar ao hedonismo. É uma poesia com uma grande também incidência sobre o mundo erótico. É uma poesia que defende o direito ao corpo e o direito ao prazer. E o direito ao sexo. Sem titubear, sem meias tintas. E é uma poesia que revela uma grande consciência da vida e do mundo como enigmas. O mundo e a vida como enigmas. E como alguma coisa ininteligível, é a palavra dela também. E ela que fala também da nossa ignorância, sendo a dela uma sábia ignorância. Né? Falava-se do filósofo da douta ignorância. Né? A Eduarda também é uma douta ignorante. Ela fala na sua ignorância, na nossa ignorância, mas é muito sábia e não diria muito sabida, porque quando há pouco falei nas alusões culturais dela, devia lembrar que ela é formada em ciências histórico-filosóficas e que ela passou anos em psicoterapia, em assistência psicológica em fábricas, etc., a muita gente. E, portanto, isso não se faz sem grande conhecimento das almas e sem grande estudo. Mas a Eduarda também é uma leitora compulsiva. Leitora compulsiva. Ela lê e lê atentamente. E não são os 95 anos que lhe tiram essa capacidade, porque ela mantém viva essa capacidade de estar atenta ao mundo e aos outros que vêm também pela literatura. E são muitos os que o universo dela vai desde a poesia, claro, ao romance. Ela também tem prosa, tem 2 livros de prosa, e à ciência, interessa-se muito pela ciência. E até nós vemos nos últimos textos dela, nos 2 inéditos dela, nós vemos a presença até de um vocabulário científico, um vocabulário técnico, médico, do mundo da medicina, etc., que não é comum a qualquer um. É claro que isto, não sei, eu poderia ler poemas, mas vou acabar dizendo que também nesta poesia perpassa, do princípio ao fim, falei em sentimentos, perpassa um sentimento trágico da vida. Todos conhecemos o livro, sabemos que é o título, o sentimento trágico da vida é o título de um livro de Unamuno, publicado em 1913, em que o Unamuno diz que justamente nós fomos criados aparentemente para a perfeição, para sermos deuses, e afinal a cada hora somos postos perante a negação disso. E portanto esta poesia apela aos sentimentos do amor, da beleza, da paz, porque a paz, sobretudo nos últimos poemas da Ucrânia, que já tem poemas sobre a guerra, poemas muito vivos, né? E também que não são idênticos aos poemas da poesia de pós-guerra, que é uma antologia que anda por aí, não é? E portanto o apelo à paz, à beleza, à harmonia, ao amor, a palavra aparece também distinta nela. Confronta-se a cada hora com problemas que são os da doença. E a doença também atravessa a poesia da Eduarda. Da dor, que comparece em títulos também,
da violência. E nós que fomos criados com uma coisa que chamamos a razão ou a inteligência, nós vemos, e ela também alude a isso, vemos que a irracionalidade triunfa a cada hora. Nós vemos que está triunfando hoje nesta sociedade que caminha para a barbárie, se não se põe termo, não só nas questões ambientais, mas também nos Bolsonaros que aparecem, nos Mileis que aparecem, nessa turba, nestes Trumps que aparecem, que são trampas mesmo, que aparecem para perturbar a humanidade e para fazer regredir o caminho para uma harmonia que devia ser diferente daquela que vemos hoje, com guerras por aí a toda a volta, não é? E, portanto, mas há sobretudo o problema da morte. E a morte é talvez o grande tema, confrontado com o tema digamos, do amor implícito, é o grande tema da Eduarda, que fala em título numa branca morte, mas que tem não sei quantos, a palavra não que fiz a contagem, mas se fôssemos fazer a contagem das vezes em que ela se refere à morte, veríamos que são muitas, porque a morte é justamente aquilo que faz o sentimento trágico da vida. Nós nascemos, não pedimos para nascer e nascemos, estamos aí, queremos estar no mundo bem, queremos ter direito à nossa alegria, ao nosso prazer, e afinal, a cada hora, estamos marcados para a morte. Somos animais como nos morrer, e de que também não nos salva a poesia. Pouca coisa nos pode salvar, porque a felicidade são momentos, não é? Ela num poema diz assim, num verso, diz assim: morreu a poesia e ninguém a chorou. Quer dizer, a poesia não só, como noutros poemas ela diz, significa que as palavras não chegam. As palavras podem ajudar a alguma coisa, mas não chegam. E a poesia também não. Ainda por cima, estamos num tempo em que, como ela traduz neste verso, a poesia não serve para nada. A poesia não faz falta a ninguém. A poesia desapareceu dos jornais, desapareceu dos médias. Eu sou do tempo em que não havia jornal com publicasse poemas, às vezes diariamente. Não tivesse suplementos onde a poesia aparecia. Hoje onde é que vê? Viram agora recentemente no Público uma série de 50 poemas, meu Deus, qual deles o pior? Enfim, e era melhor que não aparecesse. Aliás, uma vez apareceu na primeira página um poema da Teresa Horta que era melhor que ela deixasse lá na horta, não é? E portanto, mas quando apareceu, apareceu o Rui, não aparece a poesia dela porque é elegível, isto é. O leitor de fast food poético não suporta uma poesia que obriga a pensar, ou que obriga a reler, e a ler devagar, não é tic-tac. Portanto, esta poetisa merece o nosso aplauso e merece viver muitos mais anos para nos dar poesia tão viva como a dos últimos textos que ela compôs.